Richard Nicolaus Condanove Calvergi, o pai esquecido da Europa. Filho de Heinrich von Condanove Calvergi, aristocrata austro-húngaro, e de Mitsuko Aoyama, filha de um aristocrata japonês vendedor de petróleo e de antiguidades, dono de grandes terras no Japão. Calvergi fundou em 1923 o movimento União Pan-Europeia e pretendia criar um novo Estado das ruínas do Império Austro-Alemão. Ele não queria que na Europa existissem diferentes blocos que lutassem entre eles, como foi visto no antes e no depois da Primeira Guerra Mundial. Pretendia então, para manter a paz entre os Estados europeus, que estes fossem e formassem uma única unidade, uma Federação Europeia, os Estados Unidos da Europa, com um Tribunal Europeu comum para resolver disputas entre os Estados-membros. Queria que na Europa se falasse uma língua oficial criada em 1922 por Edgar D. Wall, chamada de Ocidental, renomeada em 1949 como Interling. Queria que estes Estados constituíssem entre todos um exército pan-europeu, que fizessem trocas de recursos entre si num sistema de mercado comum e que tivessem a mesma moeda. Entre outras ideias. Ideias essas que podemos ver hoje em prática. Passou da SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, à CE, Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia. E como exército comum temos a NATO. Richard Condanove Calvergi publicou o seu livro Pan-Europa em 1923. Essencialmente sobre geopolítica e como o poder político opera à volta do mundo, Calvergi identifica então uma visão com 5 centros de poder global. O primeiro, Panamérica, Norte e Sul, numa unidade, excluindo o Canadá e colónias europeias e britânicas. O segundo, a União Soviética unificada por Lenin pós-Revolução Bolchevique. O terceiro, o Império Britânico, com o subcontinente indiano, Austrália, Canadá, partes de África, entre outros territórios. O quarto era o centro do poder asiático, China, Japão e Coreia. E o quinto poder era aquilo que este chamava de Pan-Europa, que vinha do Círculo do Ártico no norte até às costas do Mediterrâneo e incluindo as colónias ou províncias ultramarinas de países europeus com territórios em África, na América e na Ásia. Em 1925 lança outro livro, Praktischer Idealismus, ou Idealismo Prático, e aqui ele faz uma previsão para o futuro onde diz o seguinte: The man of the future will be of mixed race. Today's races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time and prejudice. The Eurasian Negroid race of the future, similar in its appearance to the ancient Egyptians, will replace a diversity of peoples with a diversity of individuals. Uma visão irrealista, seguramente utópica na sua perspectiva, mas desprovida de fundamento lógico. Expressado também por este neste seu livro é a sua ideia de que a democracia servia apenas de estágio de transição para uma forma de governo aristocrática, onde uma raça a que este, na sua própria terminologia, designava de Master Race, ou raça mestra, seria então encarregada de governar sobre as outras raças. Calvergi expressa com convicção no seu livro que ninguém para além desta mesma raça mestra é capaz de governar. Aliás, ele achava-nos todos abaixo desta, sem intelecto, sem alma ou espírito, pois apenas essa mesma raça mestra era dotada de um sentido de dever genuíno, pois tinham a elevação moral e espiritual para guiar a humanidade em direção ao futuro. E é com base nesta sua previsão, nas suas convicções e elitismo, onde imaginando uma Federação Europeia ou União Europeia que iria gradualmente retirar a soberania individual aos países e nações deste continente e concentrar os poderes e soberania num órgão aristocrático que nos iria governar a todos como se fôssemos um só, também nas suas ideias raciais e nas suas filosofias expressadas nos seus livros, que nasce então a teoria da substituição populacional, o dito Plano Calvergi, que consistia em gradualmente substituir as populações nativas europeias com populações do Médio Oriente, Ásia e de África, misturando-as todas e diluindo as suas identidades e características únicas para desta forma as transformar, às populações europeias, numa nova raça, sem diversidade étnica, sem distintas culturas e sem diversidade de pensamento, para serem governadas por essa mesma elite, segundo Calvergi, moral e espiritualmente superior a todos nós. Agora, apesar de que muitos o chamam de teorias da conspiração e associam essa conspiração à extrema-direita e ao antissemitismo, tendo este escrito todos os seus pensamentos extremamente elitistas, ideológicos e, digamos, racistas, idealizando a criação de uma só raça através da mistura, acreditando e difundindo as suas ideias de que apenas uma raça mestra poderia governar e tendo criado um movimento que visava unir os países europeus antes de qualquer outra pessoa ter ou sugerir tal ideia, tendo este atraído ao seu movimento figuras tão importantes como as que atraiu, e inclusive tendo sido o claro catalisador à inspiração das mesmas para a criação da União Europeia, visto as suas ideias terem sido a base à fundação da mesma, como podemos descartar a possibilidade de que possa haver fundamento nestas teorias da conspiração? Como podemos descartar por completo uma coisa puramente por viés ideológico ou político?
porque não é hoje reconhecido este senhor como o verdadeiro pai da União Europeia. Lembrem-se, cada um tem o seu viés. Todos o temos, incluindo eu. É, contudo, importante sabermos analisar a história, as informações, os contraditórios e outros pontos de vista, mesmo discordando destes. Até porque podemos, desta forma, dar substância às nossas opiniões e crenças, ou até mesmo perceber que podemos estar errados e mudá-las. Eu, por exemplo, há anos que ouvia falar deste indivíduo, mas foi apenas quando li os seus livros que entendi verdadeiramente quem era esta figura. Vejamos. O seu primeiro congresso foi em Viena, em 1926. Personalidades como Aristide Briand, primeiro-ministro francês vencedor de um Prémio Nobel da Paz, e Gustav Stresemann, chanceler do Reich alemão e ministro dos Negócios Estrangeiros da República de Weimar, participavam assiduamente nos congressos do movimento, do qual se tornaram membros e do qual Aristide Briand se tornou presidente honorário. Personalidades como Albert Einstein, Thomas Mann e Sigmund Freud costumavam assistir e participar nos seus congressos. E figuras que mais tarde se tornaram centrais à fundação da União Europeia, tais como Konrad Adenauer, tornaram-se membros do movimento. Aristide Briand viria inclusive a propor à Liga das Nações, em 1929, o seu plano francês, uma cópia exata e inspirada no movimento Pan-Europa, onde propunha uma conexão de estilo federalista entre os países europeus, começando com França e Alemanha. O plano falhou, pois Gustav Stresemann morre de forma misteriosa logo após a reunião da Liga das Nações, e pouco depois dá-se o crash de Wall Street, que leva à Grande Depressão. Em 1933, os nacionais-socialistas alemães chegam ao poder e Calvergi teve de fugir, por várias vezes, da Áustria para a Suíça. Chegou ainda a ser convidado de Churchill na sua casa de campo em Chartwell e queria com estes laços fortes. Mais tarde, Calvergi foge da Suíça, passando por França, Espanha e Portugal, onde apanhou um avião e foge para os Estados Unidos. É lá que se torna professor universitário e com a sua influência passa a incentivar os estadunidenses a combater a Alemanha. Acrescente que este sempre manteve com Churchill uma relação de amizade e diplomacia. Em conjunto planejavam como reorganizar a Europa depois da Segunda Grande Guerra. Não vou contar muito mais da história desta personagem, vou partilhar convosco um vídeo que detalha todo o seu percurso de vida e para que melhor possam vocês também compreender de que forma este inspirou e pavimentou o caminho para a criação da União Europeia. Desta forma, vão julgar por vocês mesmos e concluir o que pensar deste indivíduo, o que pensar de Calvergi. Contudo, o vídeo que eu vou partilhar tem o seu viés positivo relativamente ao mesmo. E por isso recomendo-vos também a leitura dos seus livros. São livros que não são de tão fácil acesso e caso encontrem versões digitais, leiam 2 ou 3 e comparem-nas, porque todas são traduzidas de maneira ligeiramente diferente, o que pode complicar a veracidade das coisas. Lá está o que eu digo do viés. Mas as ideias dele vão perceber que traduzam-nas como as traduzam, de forma mais subtil ou mais óbvia, não mudam, são as mesmas. A quem conseguir ler no idioma original, melhor. Outra coisa que acrescento é que foi Richard Count Danuve Calvergi a primeira pessoa a ganhar o prémio Carlos Magno, ou Charles Magne, no dia 1 de maio de 1950. Para quem desconhece, este prémio é atribuído a todos aqueles que contribuem e trabalhem em prol de uma Europa unificada. Ao longo do vídeo, irão perceber por que motivo comecei com esta muito breve e resumida história de Richard Count Danuve Calvergi, das suas ideias de uma federação europeia e a consequente transferência de soberania dos países para um órgão extranacional, a tal aristocracia superior, e principalmente das teorias da substituição populacional. E como reflexão, esta substituição à mistura de várias raças, etnias e culturas, agora vou-vos falar das fronteiras físicas e mentais. As fronteiras mentais são os nossos limites interpessoais e internacionais internos, podendo ter sido geradas por traumas ou más experiências, preconceitos, desconhecimento, ou tendo até sido delineadas por observações, raciocínios claros, fundamentados e objetivos, sejam estes sustentados por fatores comportamentais ou outros. As fronteiras mentais podemos dizer que são a nossa primeira linha de defesa contra estranhos ou desconhecidos. São também estas as que desenvolvemos com mais naturalidade, pois são inatas ao ser humano e fazem parte da nossa natureza racional e biológica. As fronteiras físicas procedem as mentais. São os limites físicos territoriais impostos, seja por uma hierarquia, por gestão política, também por fatores culturais. Normalmente são as nossas casas e propriedades, aldeias, vilas e cidades, as regiões e os países. Estas podem ser muitas e impostas de diferentes maneiras, pois a cultura e os governos também podem ser caracterizadas de variedíssimas e distintas formas. Quando nos referimos à nossa nação, por exemplo, podemos dizer que esta é formada pelo conjunto de ambas as fronteiras, tanto a física que delimita o nosso território, como a mental que vai da cultura ao espiritual e ao psicológico. Depois a genética que se vê na etnia.
nos nossos traços, os traços que nos tornam distintos uns dos outros. Hoje vemos o Ocidente ser invadido por uma praga mental uma praga mental ideológica de crise autodestrutivo, onde nos é incutido que as fronteiras físicas e mentais não deveriam existir. Dizem que não existem perigos em extinguir ditas fronteiras, que estas são um atentado aos direitos humanos e que ter fronteiras mentais são uma limitação de caráter puramente ignorante, infundamentadas, odiosas. Contudo, fronteiras físicas existem antes de mais, porque fronteiras mentais a priori nos separam antes de qualquer outra. Não sem a sua razão. Todos temos ou conhecemos, ou deveríamos conhecer, os nossos limites pessoais. Não vivemos em casas sem portas, não nos aventuramos sem preocupações pelo mundo fora, desconsiderando as diferenças que existem de país a país. E digo isto porquê? Porque o mundo tem divisas culturais, as pessoas são pessoas em qualquer parte do globo, a maldade e a bondade existem em todo o lado, e existem comportamentos que nos são inatos a todos. O piscar dos olhos, o movimento do corpo, o pensar, os sentidos, são coisas humanas, mas onde crescemos vai ditar determinados comportamentos e pensamentos que temos. Estes são influenciados pela nossa cultura. As músicas que ouvimos, as tradições em que participamos, aquilo que comemos, a religião que professamos, a geografia da área onde vivemos, se somos da cidade ou do campo, se vivemos em zonas com conflitos bélicos e se participamos nestes, se o território é controlado por narcos, ditadores ou outra coisa qualquer. Claro está que tudo isto irá determinar muitas das nossas características pessoais e de forma geral vai ditar as características culturais de um povo, sejam elas negativas ou positivas. Isto é um abreviar apressado e condensado de algo muito complexo, para dizer aquilo que deveria de ser óbvio. Tudo nos influencia a ser como somos e a compor o nosso carácter e o comportarmos de determinada maneira. É este aglomerado de experiências, este conjunto de situações, que irá determinar as nossas fronteiras mentais e físicas, que irá determinar as nossas diferenças culturais. Então, quando o ocidental, por influência da decadente educação incutida em múltiplas gerações, diz: devemos abolir as fronteiras físicas, nenhum cidadão do mundo é ilegal, não somos diferentes, somos todos iguais e temos o dever e a obrigação de acolher o nosso país todo e qualquer cidadão, seja este de onde for. Uma pessoa não é ilegal, só não lhe atribuíram ainda a nacionalidade e o problema é que não regularizam estas situações. E isto em números completamente insustentáveis. 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Esquecendo-se ou ignorando as fronteiras mentais que jamais se apagam ou anulam com propagandas utópicas. Quantas conseguimos, efetivamente, receber, integrando e assimilando-as a nós e à nossa cultura? Algo me leva a crer que a subversão ideológica da qual somos alvo começa a surtir um efeito quase que irreversível e que irá certamente deixar cicatrizes profundas no nosso consciente coletivo, por várias gerações, de tal forma que ficará impregnado no inconsciente coletivo das gerações futuras. É que ignorar fronteiras mentais e físicas resulta cedo ou tarde, mas sempre certo, em conflito. É preciso ter consciência de que um mundo utópico, sem qualquer tipo de fronteiras ou divisas culturais, existe em teoria. Dentro das vossas cabeças, nessas vossas bolhas de idealismo, esse mundo não se traduz na realidade e está o mais longe que se pode imaginar da natureza humana. Aqui em Portugal, na Europa, no Ocidente, podem achar que esse mundo existe e que tudo se resolve com diplomacia e conversa bonita. Mas essa não é a linguagem que todos entendem. É um erro pensar que sim. Uma fraqueza pensar que outros pensam como nós. De facto, a maior parte da diplomacia consegue-se sustentando as palavras e ações com poder bélico e económico. A linguagem do poder continua a ser a linguagem mais respeitada. Isso não mudou hoje, nem vai mudar nos próximos 10 mil anos. A grande maioria das nações do mundo só entende a linguagem do poder, da soberania e do domínio. E é essa a linguagem que a maioria respeita. Não se iludam, a natureza humana individual também se comporta assim, desta forma. As pessoas querem ser soberanas e viver em segurança. Tanto que se veem estas ameaçadas, normalmente defendem-se. As pessoas competem entre si. E as pessoas respeitam a hierarquia do poder de uma forma ou de outra. E para que haja diálogo, respeito e compreensão, à partida é mais fácil quando não demonstramos fraqueza, nem incerteza ou confusão nas nossas ações. Quando somos seguros de nós, e isto, o mesmo, se aplica às nações. E então, quando as nações se sustentam com poder económico, bélico, quando são desenvolvidas em termos tecnológicos, aí podem dizer que não é diplomacia, que é impor respeito através do meio da coação. Mas entre nações, chamemos-lhe de respeito. É respeito. O que acham que acontece hoje?
por exemplo, ao abrirmos as portas a toda a gente. O que acontece ao mostrarmos que grande parte da nossa população nativa está numa luta interna, uma parte defende que se tenha as fronteiras abertas, sem controle absolutamente nenhum, e a outra parte da população nativa, que se preocupa e quer defender a sua nação, é acusada e insultada de tudo por sequer sugerir controlar fronteiras, deportar ilegais ou remigrar os indesejados. O que acontece lá fora ao verem isto? Acontece que olham para nós como fracos, desorganizados, fragilizados, desunidos e vulneráveis. E podem ter certeza que outras nações, ou outros povos, tiram vantagem disso. É o oposto do que eu disse ainda agora, sobre o respeito. Não nos têm respeito. É impossível. Não nos têm respeito, porque não temos nada com o que o sustentar. Já não sabemos fazer com que nos respeitem lá fora. Quando uma parte da população, ocidental, europeia e portuguesa, quer sinalizar uma virtude e decide abrir as fronteiras, dizer que não existem, etc, etc., esta virtude, que não podia ser mais falsa e desprovida de sentido lógico, que não podia estar mais desligada da realidade, quando esta parte da população acha que está a demonstrar altruísmo, empatia, bondade e amor ao próximo e se comporta desta maneira, na realidade estão a agir como uma presa que, cega por idealismos, decide convidar o predador a entrar na sua toca. Não significa com isto que não possamos acolher pessoas ou receber pessoas. Para mim, em tom de nota pessoal, está tudo bem receber em nosso território pessoas de outros países. Agora, não nestes números insustentáveis. E precisamente por sabermos como o mundo funciona e que outros sempre se vão tentar aproveitar das nossas fraquezas e descuidos, não podemos, nem devemos, aceitar na nossa nação qualquer indivíduo, seja este de onde for, sem ter fortes medidas de segurança e de proteção das nossas fronteiras e sem nos certificarmos que a pessoa que deixamos entrar nos é benéfica e necessária e que cumpre requisitos extremamente rigorosos e que, caso não os cumpra, tem de ser recambiada daqui para fora com a máxima urgência. Porque não nos é necessária. Não precisamos destas pessoas. Existem diferenças que vão desde culturais e religiosas a comportamentais e de pensamento que tornam a maioria de nós incompatíveis. Não me venham com essa conversinha da matriz judaico-cristã ou da relação histórica, porque as culturas não deixam, em muitos casos, de ser incompatíveis. Inventem o que inventem estes políticos. Não devemos nada a ninguém, que não a nós próprios, ao nosso povo e à nossa nação. Apenas. As fronteiras não deixam de existir porque nós achamos que não devam de existir. O mundo não pensa como a maioria deste ocidente decadente. No mundo, todos os povos sabem bem do que falo, consciente ou inconscientemente. Todos prezam as fronteiras físicas e mentais. Todos prezam o seu espaço. Porque não havemos nós de fazer o mesmo. Todos podem orgulhar-se de ter os seus países com as suas etnias e culturas, a sua história, mas nós não. Todos podem desejar manter os seus países e nações como a maioria étnica nativa, mas nós não. Todos podem querer preservar as suas características e orgulhar-se delas, mas nós não. Diria que é curioso. Mas a curiosidade, quando explorada, leva-nos por certos caminhos conspiratórios. Mas conspirar não é mau. Conspirar vem de conspirar e significa respirar em conjunto, trocar ideias, estar em harmonia. E a curiosidade, aliada à vontade de adquirir conhecimento, tanto é perigosa como iluminadora. E por isso comecei este vídeo por falar de Richard Kahn-Calergi e de como ele dizia que a raça europeia do futuro seria o negro euroasiático, diluindo a diversidade dos povos e substituindo esta com uma diversidade de indivíduos, coisa que está a ser conseguida, pois os países europeus perderam as suas soberanias e seguem as diretrizes impostas desde Bruxelas, o centro da facção encarregada de poder desta cada vez mais Federação Europeia na União. A União está em colapso. Que teoria da conspiração maluca dizer que existe um plano de substituição populacional? Com tudo o que se tem passado nos últimos anos, parece-me impossível haver motivos para que alguém possa pensar que sim. Não é verdade? By 2060, Muslims will be the biggest religious group the world over. What are you going to do then? Are you going to oppose Sharia even then? If we have families, we are making babies. You're not. Our population is going down the slump. One day we can have a Muslim majority nation here in Canada. Right in your face. You say that you want Sharia law to displace Canadian law. That doesn't sound very respectful. Not in majority, you wouldn't have any other option, my friend. Islam doesn't endorse gayism. Islam doesn't endorse homosexuality. The gay people are doing is against the command.
Sabem como mais facilmente se controla um coletivo de pessoas e um indivíduo? Retirem-lhes a identidade, retirem-lhes a cultura, retirem-lhes o caráter único que os caracteriza, destruam o conceito de família, destruam o conceito de nação, diluam as suas personalidades e inteligência de tal forma que estes se tornem completamente apáticos e robotizados, destruam a diversidade de pensamento e a diversidade étnica, retirem ao indivíduo e ao coletivo qualquer tipo de sentido de pertença e propósito, confundam-nos com propagandas subversivas, retirem-lhes a responsabilidade individual e formem assim o perfeito e submisso escravo orgânico que não tem motivos por que lutar. Apenas aos mais desatentos, aos mais lobotomizados e subvertidos, poderá aparentar que esta forçosa convivência e mistura entre povos, culturas e etnias não traria problemas. Contudo, com o passar do tempo, o que acontece ao proporcionar-se este caldeirão cultural é que começam a gerar-se conflitos, os extremismos, as guerras. Pois os povos e culturas entram em choque, de forma gradual mas acentuada. Imaginemos por um segundo que esta forçosa convivência e miscigenação resultava no que dizia Richard Coudenhove Calvergi. Na raça negra euroasiática, toda a identidade dos povos, tanto europeus como asiáticos e africanos, seria diluída. Toda a riqueza contida nas diferenças que existem, tanto culturais como étnicas, seria perdida. Mas na sua visão essa seria a evolução natural que iria nascer da mistura das diferentes raças até formar uma só. Segundo ele, seria mais fácil para a raça mestra de governar este povo e evitar desta forma conflitos entre os distintos povos. Claro, segundo ele, deixávamos de existir, passávamos todos a ser um só. Muito utópico, muito utópico. Realmente esta visão, qual seria o resultado? A paz e amor em permanência, perpetuada pelo infinito? Não me parece. A realidade talvez fosse como mencionei acima, o perfeito e submisso escravo orgânico, para que uma elite de parasitas os controlasse. Mas isto são teorias e podem ou não ter o seu fundamento, certo? É verdade que Calvergi recebeu o primeiro prémio Carlos Magno por desempenhar um papel importante na união dos Estados e povos europeus. É verdade que ele idealizava e previa que se iria formar uma só raça negro-euroasiática através daquilo que ele chamava a evolução dos tempos, a perda de preconceitos. Não com a imigração massiva forçada de povos do Médio Oriente, África e Ásia para o continente europeu. Não, nada disso. É verdade que foi ele quem inspirou fortemente a criação da União Europeia e dos seus princípios e ideais, apesar de não o vermos ser mencionado em praticamente nenhum lado. Basta ver com quem este conviveu e quem influenciou para saber que é ele o verdadeiro pai, ainda que esquecido da Europa. Também é verdade, assumido pelo próprio nos seus livros, que uma raça é superior a todas estas e que essa raça não se iria misturar ou apenas misturar de forma muito seletiva com a aristocracia europeia. Essa seria a raça aristocrática do futuro, que iria governar todas as outras. Que raça ou povo é esse que ele considerava superior a todos nós? Caucasianos, negros e asiáticos. Que raça mestra é essa que eu levo a vida inteira a mencionar? Segundo o Calvergi, os judeus. Calvergi, filho de pai judeu, considerava os judeus a raça mestra superior a todos nós e que estes apenas se iriam misturar seletivamente com a aristocracia europeia. Daí atribuir-se a estas teorias ou a qualquer conversa ou pergunta em torno deste senhor o rótulo de antissemita. A velha acusação de antissemitismo, para que se retire automaticamente qualquer crítica possível de se fazer a uma pessoa que acontece que é um judeu. E neste caso considera os judeus superiores. Talvez Calvergi não seja mencionado em livros, nem lhe deem a atenção que deveriam, porque rapidamente as pessoas iriam perceber que ele não tinha uma visão utópica de união, paz e amor. Mas sim uma visão extremamente racialista, ou digamos racista e elitista. Poderíamos dizer que são teorias da conspiração, mas foram ideias escritas por este em 1925 no seu livro Practitioner Idealismos. E precisamente por isso decidi fazer este vídeo, sobre as fronteiras mentais e físicas, abordando em paralelo a personalidade e as ideias de Calvergi. Não podendo acusar este de ter genuinamente planeado a substituição populacional, não temos factos suficientes para isso. Não temos. No seu livro não temos factos suficientes. Um livro com alto teor filosófico e ideológico. No entanto, podemos, contudo, concluir que este, tendo sido o primeiro vencedor do prémio Carlos Magno e tendo convivido com as personalidades com quem conviveu, tendo escrito as ideias que escreveu e tendo literalmente inspirado e colocado as bases e estrutura ideológica para a formação da União Europeia, como a conhecemos, podemos então também assumir que, com base nas suas ideias, que hoje a Europa se vê invadida de quantidades insustentáveis de pessoas com culturas e hábitos tão diferentes dos nossos. Ah, Daniel, não podes dizer uma coisa dessas. Basta observar o que se passa na atualidade, conhecendo esta personagem e as suas ideias, de repente parecem ter sentido todas as teorias da conspiração em que se vê o nome de Calvergi envolto. Human beings are born with different capacities. If they are free, they are not equal, and if they are equal, they are not free. Alexander Solzhenitsyn. Nós somos distintos.
como indivíduos. Não somos nem devemos querer ser iguais. Cada um de nós tem diferentes características, diferentes capacidades, tanto cognitivas como físicas, preferências e gostos, e está tudo bem. É a natureza humana. Dentro da nossa nação, possuímos em comum, como povo e coletivo, a nossa cultura, etnia e história. Estes são os vínculos que partilhamos e que nos tornam semelhantes. Diferentes sociedades, com distintas culturas e povos, como mencionei anteriormente, vão ter diferentes maneiras de pensar relativamente à nossa. E as diferentes maneiras de pensar dos povos vão, indubitavelmente, influenciar o desenvolvimento ou o subdesenvolvimento das suas nações. Há que ter em consideração que umas raças conseguiram desenvolver-se mais do que outras, por variados motivos. São as maneiras de pensar dos povos, influenciadas por diversos fatores, como as suas culturas, por exemplo, que vão determinar a sua predisposição para se desenvolverem mais, ou permanecerem iguais, ou pior, subdesenvolvidos. E por que digo isto? Porque nós não devemos permitir-nos a este luxo de pensar que todas as pessoas que recebemos de países com determinados conflitos ou características culturais singulares se vão assimilar a nós e aos nossos costumes. Que sequer querem tentar assimilar-se a nós. Muitas das vezes estas pessoas fogem de países com problemas internos gravíssimos e são as suas próprias bases culturais que tornam os seus países inabitáveis, inseguros, caóticos e miseráveis para tanta gente. A realidade é que estas mesmas pessoas, na sua vasta maioria, são incapazes de se assimilar a nós. Não que não existam exceções, claro está, que as há e eu reconheço-as. Mas aqui falamos da maioria. Nos ditos países de terceiro mundo, e nem precisam de ser de terceiro mundo, mas estes povos simplesmente não partilham os mesmos valores, costumes ou fundamentos filosóficos que tornam as sociedades ocidentais bem-sucedidas. Quando nós abrimos as fronteiras a qualquer tipo de pessoa, sem qualquer tipo de rigor, controle ou proteção, o que acontece na realidade é que abrimos as nossas portas aos valores culturais e problemas que criaram o êxodo desses mesmos povos em primeiro lugar. Essas pessoas vão trazer os mesmos hábitos e pensamentos, as mesmas maneiras de estar, que tornam os seus países uma merda para tanta gente. Aqui, sem me querer estender muito a este assunto, conseguimos compreender que quem nos governa não tem boas intenções. Quem nos governa está a falhar connosco. E é inquestionavelmente um traidor da pátria. Vendem-nos a um órgão externo, controlado desde Bruxelas, uma facção, uma máfia, e só lhes interessa o dinheiro. Não lhes interessa o povo. Então é legítimo que os povos nativos da Europa tenham as suas crescentes preocupações. Eu partilho a ideia de que, independentemente da nossa etnia, raça, religião ou cultura, que nós conseguimos conviver e dar-nos bem. Trabalhar em conjunto para o desenvolvimento humano, mas não desta forma forçada e sem diálogo genuíno. E não todos, é impossível que todos se deem bem, porque a realidade é que nem todos têm vontade de progredir ou mudar para melhor, e acrescento ainda que nem todos têm boas intenções. Portanto, quando alguém entra no nosso país exigindo respeito, mas sem qualquer respeito por nós, não pode, jamais, em ocasião alguma, ser bem-vindo. Não é. Está a mais. Quando observamos atentamente, reparamos. Existe uma instrumentalização dos imigrantes e dos povos nativos. Claríssimo, para quem o observa. Quem nos instrumentaliza? Falo com o objetivo de criar a discórdia e o conflito, para seu próprio benefício, utilizando-se de manobras de subversão ideológica extremamente avançadas, com técnicas que vão desde a engenharia social à programação preditiva, e não só. Demonizam os povos ocidentais, como se estes fossem os culpados de todos os males do mundo. Na realidade, o mundo é bastante mais complexo do que simplesmente dizer branco mau, preto bom, ou preto mau, branco bom. Não é assim que funciona. Estas conversas têm de ser tidas, fundamentadas em factos históricos e não em sentimentos exagerados pela falta de controle emocional, seja por parte de quem seja. Acredito em tom de nota pessoal que estamos a ser instrumentalizados para o conflito. Irei abordar este assunto num outro vídeo. E apesar de querer um maior rigor nos controles fronteiriços do meu país e achar que realmente é necessário deportar ou remigrar uma quantidade, digamos, bastante considerável de pessoas que estão cá a mais, eu não deixo de acreditar que é possível uma saudável e boa convivência entre povos. Também não deixo de ser realista e analítico quanto a este assunto. Tenho por isso a total consciência e tranquila para dizer que o que temos, nos moldes atuais, não funciona. Dito isto, e para terminar este vídeo já demasiado extenso e repetitivo, será a substituição populacional apenas uma mera teoria da conspiração ou terá realmente um fundo de verdade? Serão as nossas preocupações como nativos legítimas ou infundadas? Será que o propósito de tudo isto é realmente o conflito? E porquê? Quem beneficia de todo este caos e ódio? Terá a União Europeia sido fundada com o intuito secreto de destruir os países europeus e de nos controlar? Será que Calvergi tinha genuinamente boas intenções com o que idealizou ou escondia na realidade intenções verdadeiramente ocultas, elitistas e malignas para benefício de uns poucos parasitas? São questões que vou tendo.
Estas e tantas outras na minha procura por respostas. O meu nome é Daniel Calebritan, um bem-aja a quem assistiu ao meu vídeo e até já.